meus irmãos, meditar no livro de 1 Pedro, meus irmãos. Nós terminamos na semana passada a epístola de Tiago, que era meio-irmão de Yeshua. Amém? Está compartilhada a tela, deixa eu ver aqui. Tá, amém. Glória a Deus. Então, nós vamos aqui, irmãos, 1 Pedro, capítulo 1, ver alguns detalhes dessa carta importante, meus irmãos. A primeira carta de Pedro, ele faz a sua introdução para quem ele dirige a carta. Ele diz assim: Pedro, apóstolo de Yeshua HaMashiach, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, ele está se referindo-se, meus irmãos, aos estrangeiros na dispersão. Amém? Então, é interessante que ele não está se referindo ao povo, não está se dirigindo ao povo de Israel, mas está dirigindo aos gentios. Essa primeira carta de Pedro se dirige aos gentios. Então, ele vai aqui dizer no verso 2, os gentios que estão linkados na oliveira, né, meus irmãos? Que obedecem Torá e palavra de Yeshua. Ali está no verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Para quê, meus irmãos? Para a obediência e a aspersão do sangue de Yeshua HaMashiach, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, nós fomos eleitos, irmãos, para obedecer. Aqui tá, meus irmãos, ó. Nós fomos eleitos. Foi para quê, irmão? É para desobedecer? Ah, eu estou eleito, estou desobediente. Não. A palavra aqui diz que nós fomos eleitos para, em santificação, obedecermos. Amém? Obedecer a palavra de Deus. Então, esse é o motivo da nossa eleição. Esse é o motivo porque Yeshua nos diz ali, irmão, no livro de João, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Então, ele nos escolheu para obedecermos a sua palavra. Amém? Por isso nós devemos ter cuidado de obedecê-la. Verso 3, meus irmãos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. O que ele quer dizer com nos gerou de novo, meus irmãos? É porque agora, primeiro nós fomos gerados pelos nossos pais, pela nossa mãe e pelos nossos pais. Mas agora Deus nos gera como uma nova criatura para a salvação. Então, irmãos, por isso que cada um que é salvo, ele tem que ser gerado de novo. Como Yeshua falou com Nicodemos, em João capítulo 3. Amém? Que importa que aquele que quer chegar a mim nasça de novo. Amém? Por isso que Pedro está falando aqui, nós temos que ser nova criatura. Como o apóstolo Paulo fala, meus irmãos, que nós devemos ser nova criatura em 1 Coríntios. Amém? Louvado seja Deus. Nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Yeshua HaMashiach dentre os mortos. Para uma herança incorruptível e incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Ele fala, meus irmãos, aqui, que a herança incorruptível, incontaminável, é essa para a qual nós estamos nos preparando desde o dia que nos encontramos com Yeshua HaMashiach. Uma herança incorruptível, ou seja, interminável, né, irmãos? Que não se pode murchar, que não pode acabar. Ela não pode ser reduzida. Aleluia! Guardada nos céus para vós. Amém? Então, é importante que essa herança, ela é incorruptível. Ela não vai ser deteriorada. Amém? Não pode ser roubada, não pode ser perdida. É incorruptível. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação.
já prestes para se revelar no último tempo. Então ele fala aqui, meus irmãos, nós estamos guardados pela fé para a salvação que há de se revelar no último tempo com a vinda de Yeshua HaMashiach, né, meus irmãos? Por isso que nós esperamos a vinda de Yeshua, porque com a vinda de Yeshua agora, né, Yeshua ben David, ele levará o seu povo e depois virá à terra para governar a partir de Jerusalém. Aí estará a salvação, meus irmãos, dos salvos do eterno, que será revelada no último tempo. Amém? Yeshua, em quem vós grandemente vos alegrais. Então, nós nos alegramos com Yeshua em tudo, meus irmãos. Mas ele fala aqui, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Então, aqui, meus irmãos, ele diz que cada um de nós é provado, né? E ele diz que é necessário, né? As pessoas, nós, se de um lado estamos alegres com a volta de Yeshua que se aproxima, por outro lado, meus irmãos, muitas vezes cada um de nós é provado, né? Para que, aqui ele vai dizer no verso 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Yeshua HaMashiach. Amém? Então é uma prova, meus irmãos, e nós temos uma promessa também aqui em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, que ele diz assim, o apóstolo Paulo agora falando, não veio sobre vós tentação, provação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar ser provado acima do que podeis. Antes, com a tentação ou provação, dará também o escape para que a possais suportar. Então, quem prova o servo e a serva de Deus é o próprio Deus, não é Satanás, meus irmãos. Amém? Porque a palavra de Deus diz, irmãos, ali em 1 João, que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Mas se cada um que serve a Deus é provado, é Deus que prova. Mas aquele que, mesmo que manda a prova, dá também o escape no tempo devido para que a possais suportar. Louvado seja Deus. E aqui Pedro diz que a prova, meus irmãos, ela é para que chega ao eterno como louvor e honra e glória na revelação de Yeshua HaMashiach, meus irmãos. Amém? Então, vamos aqui continuando a carta de Pedro, ao qual Yeshua, não o havendo visto, amais. Irmãos, nós amamos Yeshua. O que é amar? Você se lembra que Yeshua falou em João capítulo 14, verso 15? Aquele que me ama, que guarda os meus mandamentos. Então, quando amamos Yeshua, é porque guardamos os seus mandamentos. Amém? No qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Irmãos, esse gozo inefável e glorioso ninguém tirava da igreja primitiva, meus irmãos. Como não pode tirar de nós? Amém? Esse gozo da vida eterna já está em nós. Esse gozo da vida eterna já está dentro do salvo, meus irmãos. Porque é algo que já vive com a gente. Cada um de nós deve fazer suas atividades, mas sempre procurando agradar o eterno, porque nos alegramos com ele. Aleluia. Amém? Verso 9. Alcançando o fim, quer dizer, a finalidade da vossa fé. Qual é a finalidade? A salvação das vossas almas. Irmãos, nós não estamos aqui agora nesse culto por nenhum outro motivo que não seja a salvação das nossas almas, meus irmãos. Se nós estamos aqui é porque queremos a salvação das nossas almas. E não é só no culto que nós vamos ter a salvação das nossas almas, mas é no dia a dia. A nossa fé é obedecermos a sua palavra diariamente. E a finalidade? Qual é a finalidade da gente obedecer a palavra dele, vencer as provas? É a salvação das nossas almas, meus irmãos. Louvado seja Deus.
Verso 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando em que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Amém? Então, nós aqui já vemos, meus irmãos, e já falamos com os irmãos várias vezes, que de Gênesis até Malaquias, irmãos, né, que é o primeiro testamento, quantas vezes ali os profetas não falaram dos sofrimentos de Cristo, quantas vezes também não falaram da glória de Yeshua HaMashiach na sua segunda vinda. São várias profecias, né, meus irmãos? Amém? Verso 12. Aos profetas, foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Isso é um ponto, meus irmãos. Quando você está falando da palavra de Deus com alguém, quando você está meditando, conversando sobre a palavra, os anjos de Deus, meus irmãos, sobre o Evangelho de Cristo, se aproximam para ouvir, porque eles atentam muito quando nós falamos da Bíblia, quando nós falamos. Às vezes você está assim, conversando com alguém, evangelizando alguém, ali perto tem anjos de Deus atentando para o que você está falando, atentando para a palavra que você está dando, porque eles são muito interessados, os anjos. Os anjos não são interessados em mais nada nessa terra, meus irmãos. A única coisa que atrai os anjos é quando alguém fala da palavra de Deus. Quando alguém fala da Bíblia, meus irmãos, os anjos de Deus se aproximam. Você não percebe com olhos carnais, mas você sente pela parte espiritual que tem anjos de luz ali em volta de você quando você está pregando a palavra. Porque eles estão ali também para ouvir. Eles gostam de ouvir isso, meu irmão. Não está só aqui nessa carta de Pedro, não. Tem outros textos da Bíblia. Amém? Então ele diz aqui, pregar o Evangelho para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. É um desejo dos anjos, meus irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Verso 13, meus irmãos. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Yeshua HaMashiach. De que maneira que a gente vai ser sóbrio? Como filhos obedientes. Essa é a chave. Ele repete, né, irmão? Nós fomos eleitos para a obediência e nós devemos, né, ser sóbrios como? Como filhos obedientes. Não nos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância. Irmão, nós não podemos andar como a gente andava antes de conhecer Yeshua. Senão não houve modificação nenhuma. Continua no mundo. Nós temos que andar fazendo a vontade de Deus e não andando conforme as cobiças que atraíam nossa atenção antigamente. Cobiça que 1 João capítulo 2 fala, cobiça dos olhos, cobiça da carne, soberba da vida. Nós não podemos mais, irmãos, estar nessa condição, porque aí não somos mais filhos obedientes. Então, filhos obedientes, de que maneira? Não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Amém? Agora, se já não é mais ignorância, ainda continua como antigamente, meus irmãos, precisa se consertar. Porque senão a desobediência vai ser fatal naquele dia. Amém? Verso 15. Mas como é bem santos em toda a vossa maneira de viver. É só na parte da manhã que eu tenho que ser santo, meus irmãos? Não, é em toda a vossa maneira de viver. É na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite, na igreja, em casa, no trabalho, na rua, em conversando com quem quer que seja, nós devemos demonstrar que somos santos
em toda a nossa maneira de viver. Aleluia! E ele diz aqui no verso 16, ele repete, amém? Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Santo, meu irmão, é aquele que é separado das coisas do mundo, não é aquele que sai do mundo. A gente está no mundo, a gente trabalha, a gente estuda, a gente faz nossas obrigações, mas somos santos, com nossa fala, com o nosso procedimento, com o nosso olhar, com nossas vestes, com o nosso ouvir. Aquilo que a gente ouve é santo, aquilo que a gente fala é santo. Deus, Yeshua ia ouvir aquilo que eu estou ouvindo, ele ia gostar, ele ia falar daquilo que eu estou falando, ele ia olhar para aquilo que eu estou olhando. Isso é ser santo como Deus é santo, meus irmãos. Amém? Verso 17. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Então, irmão, veja bem, o julgamento é a obra de cada um. Por exemplo, a obra de um não vai salvar o outro, meus irmãos. Nem a obra do outro vai salvar um. Cada um vai ser julgado segundo a sua própria obra. Obra quer dizer o quê, irmão? Obediência. Amém? E aí, andai em temor. Temor, irmãos, é saber que nosso Deus, ele está acima de todas as coisas, vê todas as coisas, ouve todas as coisas, sabe de todas as coisas, então nós devemos andar em temor perante a sua majestade. Amém? Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Por que peregrinação? Nesse mundo todo mundo é peregrino, meus irmãos. Vocês sabem de alguém que ficou no mundo até hoje? Desde Adão? Ninguém, meus irmãos. Chega um momento que a pessoa vai embora, a não ser aquelas pessoas que vão participar do arrebatamento. Tirando também o profeta Elias e Enoque, que não morreram. Mas o restante das pessoas todas pereceram, meus irmãos. Amém? Mas mesmo assim, Enoque e Elias subiram aos céus e não estão aqui na terra. Então, aqui na terra não tem ninguém que ficou desde o nascimento, durante o tempo da vossa peregrinação. Amém? Então, nós estamos na terra peregrinando. Aqui nós temos que fazer as boas obras para que Deus venha nos dar a gloriosa salvação. Verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver. Ele está dizendo assim, Yeshua não pagou com dinheiro, meus irmãos, para que a gente saísse da nossa maneira pecaminosa de viver, que por tradição receber de vossos pais. Muitas vezes, meus irmãos, nossos ancestrais, nossos pais, não andavam na palavra de Deus, e aquilo que eles ensinaram para nós, que são contrários à palavra de Deus, nós temos que mudar. Amém? Agora nós fomos resgatados na vossa vã maneira de viver. Agora, aquilo que nossos pais ensinaram que foi bom, que é de acordo com a palavra, aí nós devemos manter, porque nós devemos dar ouvido ao Pai Celestial. Aleluia! Louvado seja Deus. Verso 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? Então, nós fomos resgatados não com ouro e prata, mas fomos resgatados com o precioso sangue de Yeshua, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, porque Yeshua nunca pecou, né, meus irmãos? E Yeshua é antes das coisas terem sido criadas, e você vai ver ele falando aqui no verso 20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. E Yeshua é antes da fundação do mundo. Amém? Os céus já conheciam Yeshua HaMashiach antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos por amor a nós. Amém, queridos? E diz assim o verso 21, e por ele, que é Yeshua, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança tivesse em Deus. Nossa esperança está em Deus, por meio de Yeshua HaMashiach, meus irmãos. Verso 22, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Novamente, Pedro fala, meus irmãos,
que a maneira de você purificar a tua alma é obedecer à verdade, obedecer à palavra. Para o amor fraternal, amém? Amor fraternal não fingido, meus irmãos. Esse amor fraternal não fingido é aquele que é o amor na prática, que você vai fazer através do Sedacá, meus irmãos. Amém? Sendo Sedacá, o teu amor é fingido, meu irmão, minha irmã. Amém? Mas o amor fraternal não fingido é aquele da prática do Sedacá. Amém? Agora, aquele que não pratica é amor fingido. Amém? E está desobediente diante de Deus. Aqui diz, irmãos, amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. Amém? Louvado seja Deus. Verso 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. Essa que é a semente viva, a palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, meus irmãos. Então nós temos que ser gerados pela palavra. Se você não for gerado pela palavra, você ainda está na semente corruptível. Mas quando nós somos gerados pela palavra, nós estamos na semente incorruptível. E nada nesse mundo pode afastar você, meu irmão, minha irmã, da palavra de Deus. Porque as coisas desse mundo são pecaminosas. As atrações desse mundo, as distrações que desagradam a Deus. Eu estou falando das distrações que desagradam a Deus. Amém? Você pode muito bem se distrair com coisas que agradam a Deus. Amém? A natureza, você ir, né, irmãos? Ver a natureza, contemplar o céu, contemplar as aves, quanta coisa bonita que Deus fez. Mas as coisas malignas que são corruptíveis, essas coisas afastam o homem de Deus. Verso 24. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e cai a sua flor. É isso, meus irmãos. Nós estamos aqui peregrinando. Toda a glória de qualquer homem no mundo, meus irmãos, é erva. Pode pensar o homem mais rico do mundo, meus irmãos, que eu não sei nem quem é. Mas essa pessoa, a glória dele é como erva. Quando ele morrer, caiu a sua flor, caiu a sua erva, secou-se a sua erva. Mas o verso 25, encerrando a primeiro capítulo, diz assim: mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre nós foi evangelizada. Amém? Então, irmãos, nós vemos aqui na carta de Pedro, na primeira epístola, ele enfatizando a obediência à palavra de Deus em 3 versículos, falando do temor a Deus e que a salvação é dada pela obra, pelas obras que a pessoa faz, de cada um, que cada um será julgado segundo a sua obra. Então, muito importante esse primeiro capítulo, meus irmãos, porque é o livro, nós lemos Epístola de Tiago semana passada, terminamos. E o livro seguinte na Bíblia é a primeira Epístola de Pedro, então estamos na sequência, amém? Para ver, meus irmãos, que o apóstolo Pedro também nos traz uma palavra muito parecida com Tiago, amém? Porque a palavra é uma só, né, meus irmãos, amém? Todos nós já sabemos, em vários textos da Bíblia, qual é a vontade de Deus. Então, amados, vamos agora orar a Deus, para a honra e glória do seu santo e poderoso nome, em nome de Yeshua HaMashiach, amém e amém.